Boa tarde. Enquanto a doutora Suelena ingressa na nossa live. E tudo Boa bem? tarde a todos. Boa tarde, Eunice. Então, gente, eu sou Eunice Schlick. Estou aqui como presidente da primeira Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do país, do Brasil em Florianópolis, que é a primeira, né, do país. E recebendo a minha querida vice-presidente, Suelena Pacheco dos Reis, que além de advogada, e vice-presidente da comissão da estadual, é também vice-presidente da comissão de Direito Sistêmico da OAB São José, além de ser diretora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. Enfim, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria e honra estar com você nesse movimento e nesse momento. Então, hoje, a gente, né, nesse intuito de trabalhar o conhecimento, de trazer informações, né, de aproximar a nossa comissão de todas as demais comissões, todas as áreas de conhecimento. Agradecemos, né, essa oportunidade da Escola Superior de Advocacia para que possamos contribuir, né, para com o avanço e principalmente, né, a melhora de todos os profissionais em tempos tão difíceis, né, e tão desafiadores. Então, estarmos aqui muito nos honra, né? Suelena, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Eu gostaria também de frisar o quanto a OAB de Santa Catarina tem força. O movimento surgiu aqui na gestão do Dr. Paulo Brincas e hoje somos 110 comissões no Brasil em OAB. Só hoje foram inauguradas 2 comissões, mais 2, 110. Isso só demonstra o quanto os advogados estão despertando de alma para acrescentar ao seu exercício profissional. Essa força vem da vontade de quebrar paradigmas, ampliar a consciência e, com isso, agregar muito mais na prática da advocacia, atendendo aos anseios de quem nos procura, dos clientes. Somos todos um. Nós sempre falamos isso. Os anseios de um segmento provocam um movimentar em outro. Então, os advogados que agregam a si os conhecimentos sistêmicos, atentam a essa fenomenologia, agregam com autoconhecimento, tem muito mais a dar para quem vem buscar a sua assessoria jurídica. Perfeito, né, doutora Solena? Acho que é importante até, como tem muitos, talvez, que ainda não tenham conhecimento, eu gostaria de pedir que todos os presentes, saudar todos os presentes e aqueles que vierem chegando e aqueles que vierem assistir a live no outro momento, já que ela vai ficar gravada, né? Que façam perguntas, que é super importante para nós. É um tema muito já comum, né? Então, para nós é tranquilo respondermos o que vocês quiserem saber sobre o direito sistêmico como um todo, né? Hoje a proposta da live é trazer a importância, o quanto isso diferencia, inclusive, o nosso trabalho no nosso dia a dia, principalmente o ganho que se tem em relação a isso para a nossa própria saúde física, mental e emocional, né, doutora Suelena? O quanto isso nos coloca num lugar de saúde, né? Saúde. Então, vamos começar um pouquinho pela história de como começou isso tudo. O despertamento para esse olhar sistêmico começou efetivamente com a aplicação de constelações sistêmicas no judiciário. Mas isso fica muito restrito. É como se apresenta, constelação sistêmica no judiciário. Mas o nosso olhar ampliado trouxe para o exercício da profissão, que é através do advogado, da procura do profissional da área do direito, que é militante, que começa efetivamente o que se chama de processo, ou tentativa de conciliação dentro de um litígio. Então, os advogados, ampliando esse olhar, agregando a si
seu autoconhecimento, extravasam de si os acréscimos que vêm surgindo. Tudo que eu agrego a mim contribui para o todo. Quanto mais eu aperfeiçoo a minha forma de atender e acompanhar um cliente, mais esse todo ganha. O cliente é o principal foco. É dele que vem a melhor solução. Então, o advogado, sabendo qual é o seu lugar, sem acrescentar nem tirar o que o cliente traz, mas efetivamente ouvindo o que o cliente fala e precisa para se sentir melhor e solucionar aquilo que o move, o advogado fica muito mais forte. Ele fica sem se envolver diretamente na causa do cliente, mas o acompanhando com toda o seu domínio da ciência jurídica, porque isso cabe ao advogado, mas identificando se ele está ou não invadindo os limites do que é a causa do cliente. Fortalece muito mais aquele que lhe procura, porque ele vai ser ouvido exatamente com aquilo que ele traz e necessita. Fortalece o advogado, que não se implica e não se emaranha, isso é uma expressão bastante usada na filosofia sistêmica, ele não se envolve a ponto de trazer para si a causa que é do cliente, trazendo questões que são da sua ancestralidade ou de si próprio, tentando solucioná-la, aliviá-la, em se envolvendo na causa do cliente. Muitas vezes, dessa forma, se eu não me percebo, eu exacerbo aquilo que já se apresenta como um litígio, uma contenda. Eu trago muito mais força que vem de mim e aí eu me envolvo. Por isso, muitas vezes, nós nos pegamos dizendo, ganhei ou perdi uma causa. Eu estou implicado, eu estou envolvida ali com coisas que são minhas, eu trago para mim. E o cliente, ele está satisfeito? Era isso que ele precisava? Era isso que traria alívio e conforto para ele? Essa é a melhor solução? Pois é, o cliente é que sempre tem o controle daquilo que é melhor para si. Ele sabe. Quando eu me aperfeiçoo desenvolvendo a escuta ativa, quando eu agrego a mim as práticas que me fortalecem através do autoconhecimento, não importa quais eu procure, mas eu me fortaleço, eu só agrego. E só trago mais conforto para o cliente que consegue, com tranquilidade, passar tudo aquilo que lhe incomoda. Exatamente aquilo, sem extrapolar. Eu não trago e não me envolvo na questão do cliente, na família dele, porque tudo aquilo que move um litígio tem histórias muito, muito mais antigas do que pontualmente aquilo que se apresenta. Se eu não me envolvo, eu não invado. Eu fico no meu lugar. Eu me garanto, inclusive em termos da minha saúde e do meu desenvolvimento na continuidade do exercício da profissão. Isso é verdade. Nós já comprovamos na prática. Quando eu me enfraqueço, me envolvendo e trazendo a causa do cliente para mim, eu posso adoecer nesse contexto. Eu posso, inclusive, trazer para mim a responsabilidade de uma causa que não foi ganha. Sendo que, muitas vezes, parte do cliente o fluir, o andamento de um processo. É ele, através das vontades internas que nem ele mesmo tem na consciência, que norteia o desenvolver e a tramitação de um processo, inclusive, judicializado. Se um advogado se responsabiliza por uma coisa que não vem dele, e isso acontece de forma sucessiva, ele vai adoecer. Ele vai trazer pesos, ele vai entristecer-se no exercício da sua profissão e talvez desmotivar-se. Quando eu compreendo que tudo o que aconteceu foi da vontade do cliente, completamente respeitada, eu fico no meu lugar e me acalmo, independentemente do resultado que nós tenhamos lá no final. Isso é muito bom, né? Porque eu vejo na minha prática, por exemplo, para os colegas, né, que estão chegando, que estão aqui participando, reitero, né? Quem quiser fazer perguntas, que à vontade.
Ontem ainda eu comentava, né, sobre a questão do cliente que precisava de uma medicação, foi Isso. judicializado e o medicamento chegou quando ele já tinha vindo a óbito, ou seja, é, isso foi bastante difícil para eu, né, nós no escritório assimilarmos isso. E graças a essa compreensão, né, Selena, de que há um sistema, né, nesse sentido, a visão sistêmica que a gente traz, né, não é relativa a uma, não, um movimento de interação entre as relações que se dão, inclusive antes do nosso nascimento, né, Muito é. a importância disso para mim, né, essa visão, esse conhecimento, nesse caso em que o cliente veio a óbito, e o que a gente observou, inclusive falando com a médica responsável, né, que ele de fato já tinha deixado tudo pronto para o óbito dele. Ou seja, ele não olhava para a vida, né, Selena? Ele não estava disponível para continuar na vida. Ele, de fato, seja consciente ou não, queria falecer. Por que eu estou contando esse Então, caso? exatamente. Porque isso me trouxe muito alívio, essa visão sistêmica. Então, ela é fundamental no nosso dia a dia, no nosso exercício profissional, porque quando a gente compreende que tem relação com o sistema da pessoa, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais, traduzisse isso que eu estou trazendo aqui de informação para as pessoas, né? Conseguirem alcançar o que eu quero dizer nessa importância mesmo da visão sistêmica e o quanto nos libera para ter mais leveza no nosso dia a dia, já que a gente lida com causas e situações sempre bastante desafiadoras e doloridas, né? Muitas Isso. vezes. Bom, começa pela importância do advogado, através do autoconhecimento, solucionar questões que são do seu sistema, dele olhar para a sua ancestralidade, através de... Nós falamos muito em constelação sistêmica porque é uma forma de você encontrar o seu melhor lugar dentro do seu sistema. Ficar no adulto, ficar no agora, um estado de presença. Tem programação neurolinguística, que eu primeiro aplico a mim e depois agrego ao atendimento. Aquilo que não é dito, a linguagem falada que se reduz a 7%, 8% da comunicação, então eu amplio e olho o 100% do que se comunica. Eu fico cada vez mais forte e confortável no meu lugar, sabendo qual é o meu lugar no meu sistema. Então, dali, eu me posiciono melhor no exercício da minha profissão. E começa por aí. Por que eu escolhi essa profissão? O que me levou ao curso de Direito? Estamos falando com advogados. O que me levou a escolher o curso de Direito? Volta lá atrás no tempo e perceba-se, enquanto optando pelo curso que você faria e foi Direito. O que você sentia de si mesmo? O que de dentro te validava para fazer essa escolha? Que força te moveu? Depois perceba-se durante o curso, enquanto acadêmico. Se o teu olhar, se a tua postura interna, se aquilo que você queria trazer para o mundo através do teu exercício profissional mudou ou reforçou? Ampliou o teu olhar de visão diante da escolha da especialização, por exemplo? Você se valida no exercício profissional hoje? Há quanto tempo você está como advogado, atuante? Você se transformou no decurso de tempo? Perceba-se no hoje e como era lá no ontem. O teu propósito de vida corresponde ao que você tem hoje no exercício profissional? Já começa por aí. Você está feliz? Você está conseguindo exercer com leveza? Ou você dorme mal durante a noite, levando muita dor de cabeça para o travesseiro? Percebendo-se, começa por aí. Eu comigo primeiro. Depois eu recebendo o meu cliente, com a causa que ele traz, com a questão que ele abre na minha frente para que eu proporcione, através do meu conhecimento jurídico, a melhor solução. E como é que eu escuto o cliente que chega? Que postura eu tenho? Se me desagrada, eu julgo?
se não corresponde ao que eu trago do meu sistema, é muito diferente do que eu conheço até então, eu aponto o primeiro dedo em riste para esse cliente, ou eu pego e não fazendo pela minha vontade, né? Boto o cliente no colo e abraço e pego a causa para mim? Como é que eu me comporto? Essa é a primeira sensibilização que o advogado tem que fazer enquanto um cliente está na sua frente. Qual é a minha postura real? Porque eu posso fazer uma postura que estou ouvindo ali, mas estou ouvindo mesmo. Estou olhando através do olhar do cliente. Estou percebendo pelos seus gestos, pelo tom da voz. Esse ampliar a consciência do meu eu envolve um engrandecimento daquilo que eu vou levar para o escritório. Eu sou o advogado ideal para acompanhar a causa desse cliente? Pois é, pode não ser. Outro dia, durante uma reunião da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, uma de nossos membros disse: eu estou internalizando tão bem a filosofia sistêmica que eu me permiti dizer para o cliente: eu não sou a ideal para acompanhá-lo nessa questão. Encaminho-o, se me permite, a uma colega minha. E está tudo bem, ela não se sentiu menor, ao contrário. No seu lugar, com tranquilidade. Era outro profissional que deveria acompanhar aquela questão. E o cliente sai mais satisfeito ainda e mais confiante naquela profissional que conseguiu ser completamente sincera, inteira na frente dele. Com uma ótima postura e com tranquilidade dizendo: não sou eu, é outro. Está tudo bem. E no acompanhamento, então, da causa do cliente, como eu permaneço na escuta? Se aquela construção que está sendo feita o satisfaz. É um conversar e um fazer trocas constantes. Hoje de manhã, através da ESA, eu acompanhei parte de uma live onde os nossos colegas debatiam sobre: você sabe se o teu cliente está contente com você, se ele te recomendaria para outros? Pois é, você não sabe, mas em dando o melhor de si, em sendo autêntico, verdadeiro, dentro do seu lugar, com a sua postura, sem subverter ordem alguma, certamente você será recomendado, sim. Diga isso. Então, eu estou vendo aqui, o Daniel de Xaxim colocou: olá, ótima linha de entendimento. De fato, ouvimos muito, eu vou resolver o problema ou algo deste gênero. Muitos colegas tomam para si o problema que não é dele. Inclusive, eu acrescentaria, Daniel, grata pela participação, acontece também, muitas vezes, de em audiência, né, o colega que está representando outro envolvido, que a gente já tem atenção em não colocar como parte, né? Porque a visão sistêmica implica em olhar o todo, né? E começa por isso, a gente acolhendo, né, o outro, né, que está envolvido na questão e não tendo já exercido um julgamento, porque quando a gente faz isso, né, como a gente sabe, né, muito comum o jargão popular: advogado é o primeiro juiz da causa, né? A gente já vai para a audiência nessa conotação nossa interna, né, com esse julgamento. A gente já olha o outro advogado, o outro colega, como um inimigo, né? Então acontece muito isso. Então não basta nós termos conhecimento dos princípios sistêmicos, né? Que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Porque quando a gente fica com isso muito num processo mental, chega numa situação dessas, você esquece, né, esses princípios sistêmicos e você olha para o colega como um inimigo, um adversário, né? Então, a gente trabalha nesse aspecto também, né, de vamos tentar fortalecer, inclusive, a nossa classe para a gente, outro viés, a não depender tanto do sistema judiciário, de podermos resolver as questões em nossos escritórios, né? Como que nós podemos, né, fortalecer a advocacia também extrajudicial, não adversarial, né? E esses movimentos todos, eu acho que é um convite, né, aos colegas se abrirem, se questionarem. Hoje mesmo, né, eu tive um atendimento em que o cliente dizia: nossa, mas quanto tempo, né? E era um processo que tratava de usucapião, né? Falei: o normal pela via judicial é levar 20 anos o processo, né? Então, é essa realidade que
Essa visão sistêmica nos auxilia a ampliar essa percepção, ao mesmo tempo que, por outro lado, também a gente respeita aquele que precisa desse tempo. Por quê? Porque ele precisa estar vinculado, né, de alguma forma ao outro envolvido e, por isso, embrenha nesse universo, né? Então, é uma escolha, né? O que a gente amplia é a possibilidade de escolhas também, né, doutora Suelena? Pois é, eu estava te ouvindo e veio aquela questões de como começa o atendimento ao cliente, se vai ser possível ou não fazer isso em consenso, acordo, sem judicialização, se vai ser através desse meio construído a melhor solução, construída a melhor solução, ou se for o caso de realmente entrar com o processo judicializando, como você faz essa escrita, o profissional? Já começa por aí. Você faz de forma traduzindo a vontade do cliente ou você sobrecarrega em peso? Muitas vezes o cliente, quando lê uma petição, fica apavorado. Nossa, é tudo isso aí que eu falei? É desse jeito mesmo? Não, assim as leis prevêem. Sim, as leis prevêem. Mas a nossa narrativa pode colocar muito mais peso naquilo que já está tão pesado. Faça da melhor forma possível, mas principalmente leia essa petição e perceba se ela está colocando mais peso ou se está possibilitando uma condução leve que mesmo em judicialização possa haver um acordo depois, que não promova um afastamento mais forte, algo que vá determinar coisas muito densas para as pessoas dali para frente, ou mesmo com uma solução final, com a canetada do juiz, tendo que decidir por uma ou outra parte, melhor dizendo, envolvido. Será que alguém vai ficar muito feliz e o outro nem tanto? Ou seria melhor, mesmo aquele que provocou um dano, perceber que ele foi penalizado na medida certa da proporção em que ele causou esse dano? E em se percebendo, restabelecendo, equilibrando aquilo que foi instalado em desequilíbrio lá no início, ele fique também aliviado. Isso vale para todo tipo de processo, inclusive para processos criminais, aonde aquele que é o réu percebe-se cumprindo uma pena condizente com o fato que o levou a ser réu nesse processo, restabelecendo o equilíbrio, compensando aquilo que foi descompensado. E ele se sente validado internamente. Eu cumpro minha pena e me restabeleço no meio social. Quando essa compreensão é levada, quando a pessoa percebe que o equilíbrio requer reequilíbrio, todos ficam bem, todos ficam melhor. E como é que eu percebo onde é que está esse equilíbrio? Quando todos ficam satisfeitos. Vamos sair do ganha-perde. Tem uma frase, né? É o ganha-ganha. Todos ganham. Mesmo que eu seja apenado, eu percebo que ali, à medida em que eu desequilibrei, restabelece-se. Eu fico leve e fico livre. Porque enquanto existe um processo, enquanto existe essa competição de quem quer ganhar, ninguém fica leve. Um processo que tramita 10, 20 anos forma um vínculo de peso entre os envolvidos, entre os advogados que os assistem, a todos que pegam esse processo, esses autos em mãos. Desde dos assessores, aos juízes, ao promotor de justiça, todos, defensores, todos que pegam esses autos na mão se comunicam com o peso daquela questão. E cada um que lê, e cada um que se envolve com o seu olhar, porque agora vamos falar da ação da mecânica quântica, porque o que eu percebo, o que eu sinto dentro de mim e transmito através do meu olhar, quando eu tenho contato com esses autos, sobrecarrega ainda mais, muito mais. E o resultado é um judiciário sobrecarregado, lento, muito lento, pesado, e que, na maioria das vezes, não traz satisfação para todos.
O que, né, a partir disso que você está colocando, até a gente lançou a cartilha, né, nossa comissão lançou a cartilha de direito sistêmico, que está disponível no site da nossa ordem, no item da imprensa, publicações, para download. O que é muito importante nessa questão sistêmica é que somos todos, né, esse conhecimento, ele nos deixa claro quanto nós somos interligados, né, por uma rede de subjetividades que nós carregamos, né, e que nós, aquele cliente que chega para nós, geralmente tem a ver com algo que diz respeito à nossa própria história. E principalmente, às vezes pode ter relação com alguma questão da nossa ancestralidade. Então, por isso que fica difícil, às vezes, a gente se manter num lugar, né, de imparcialidade, sem emitir aquele primeiro julgamento, né? Como eu já me vi fazendo, aquela minha cliente é uma alienadora, aquele meu cliente, né? Eu já me vi. Quando eu tomei consciência do quanto eu interfiro quando eu faço isso, né? É essa questão que, para que não haja uma boa solução para aquela questão, então isso me coloca num lugar, inclusive, de quando, né, eu tomei consciência, foi um choque de realidade. Então, por isso que é importante que todos saibam que é assim que funciona, né? Que assim as leis sistêmicas elas atuam, né? O direito sistêmico é a releitura do conflito, é uma tecnologia da alma, que eu costumo dizer, né? Assim como a lei da gravidade atua, se eu largar vai cair, as leis sistêmicas atuam. E principalmente, nós precisamos compreender que isso é algo inerente à nossa essência. Todo direito é sistêmico, né? Então a visão sistêmica, ela vem a trazer, a consolidar o direito como algo de fato que, de alguma forma, já precisa ser resgatado, né? Essa essência do olhar para o outro, né? De, por exemplo, não perceber o que, que o outro vai poder me proporcionar, ou o que inclusive, aquele concurso público vai poder me proporcionar, né? Com que qualidade eu atuo, né? Com que qualidade eu me coloco enquanto advogado, eu me coloco enquanto operador do direito, seja qual for a área, que eu me coloco na minha relação pessoal, porque isso sim fala de mim, né? Nós não temos como nos dissociar daquilo que nós experimentamos já na vida. Então já dá bastante trabalho, né? Aquilo que a gente experimentou até agora, imagina se ainda a gente tem o conhecimento e a certeza de que o que aconteceu com a nossa ancestralidade tem relação também, e nós podemos estar de forma inconsciente olhando para isso. Então a visão sistêmica, ela nos permite ampliar o olhar, nos tornarmos mais conscientes, né, dessa rede de subjetividade que nos interliga, que isso no direito ambiental já é muito claro, né, que o impacto de uma ação que nós cometemos num determinado lugar pode sim afetar todo o planeta. Então, essas subjetividades que nos comunicam uns aos outros, que fazem com que nós tenhamos contatos uns com os outros, é o que ditam de verdade, né? A gente brinca sempre que nós não temos livre-arbítrio, nós temos muitas lealdades ao nosso sistema. O livre-arbítrio nós passamos a ter à medida que nós conhecemos isso, né? Então, a intenção é observem, né? Percebam, se abram para esse conhecimento que nos verdadeiramente, né? A gente fala de um lugar que experimenta isso e sabe o quanto isso alivia, né? E nos tira um peso que nós carregamos, né? De forma até mesmo inconsciente por termos aprendido na nossa formação que nós precisamos resolver a questão, né? E que quando a gente, por exemplo, no caso do cliente que veio a óbito, não deu tempo de a medicação chegar por conta Pois é, como vocês ficaram por quando conta veio a... por conta da morosidade do judiciário, nós ficamos muito tristes e revoltadas até com o próprio sistema, né, judiciário, que é um movimento interno natural, porque você dá o melhor de si, né? Você realmente se dedicou, deu o seu melhor enquanto advogado e ainda assim não foi possível, né, evitar que ele viesse a óbito, porque a medicação não chegou em tempo, né? Então, isso foi algo que mobilizou-nos, né, internamente, e o fato de termos o conhecimento sistêmico nos permitiu olhar e entender que sim, ele não queria mais permanecer na vida, tanto que ele tinha deixado tudo pronto
óbito dele, né? Então, isso denota, e por que que isso é importante para nós, advogados, né? Para que nós possamos não nos colocarmos numa situação de salvadores ou de vingadores daquele cliente, né? Abdicando Responsável. É, pelo que vai acontecer, porque isso nos coloca num lugar de leveza mesmo, né? De caminho do meio, de conhecedores da lei, que é o que nos fazendo fazendo a condução pelo domínio do seu conhecimento, mas sem botar coisas que são suas naquilo que o cliente jamais falou ou transmitiu através da comunicação. E traz alívio realmente, porque se o cliente olha para a morte e se alivia olhando para a morte, o processo realmente não iria surtir efeito a tempo do medicamento chegar. Parte dele. E ele foi tranquilo. e tem o Mas, cliente que pois é, ele parte tranquilo. Pelo sistema dele está tudo certo. Saber respeitar isso é fundamental. Sabe, um processo onde o pedido de aposentadoria por invalidez não tramitava conforme, independente da advogada fazer tudo o que lhe cabia. E aí, o que envolvia isso? A questão íntima da cliente. Invalidez. Como eu fico perante o meu sistema? Como eu me vejo agora na vida, para prosseguir na vida, uma inválida? Pronto, o processo enterrou. É questão da cliente. Eu, inválida para a vida. Inválida perante o meu sistema. Falhei. Falhei na vida. A aposentadoria não sai. Não é reconhecida. Mas é da cliente. O profissional faz tudo o que lhe cabe. E quando ele tem consciência de que fez tudo o que lhe cabia, ele fica no seu lugar. Ele não tenta mais nenhum meio que seja olhando para o cliente, tendo pena dele. Não. O cliente, enquanto ser, tem sua dignidade. Não importa o que lhe traz para procurar uma assessoria de um advogado. Ele é um ser digno. Digno. Mesmo que falhando na vida, ele tem dignidade e ele tem isso atrelado ao seu sistema de origem. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem toda uma ancestralidade. Ele tem uma história. Ele está na vida nesse lugar. Então ele é digno, independente dos resultados. E o profissional que está ali cumprindo o seu dever, que é um dever, também é digno. Faz o que lhe cabe. Não extrapola. Conhece-te a ti mesmo. Olha essa frase, Eunice. Conhece-te a ti mesmo. Remontamos a tempos muito longínquos. Essa frase era dita por Sócrates. E ele leu no portal de entrada do oráculo de Delfos. Olha, há quanto tempo se fala para o ser. Conhece-te a ti mesmo. E aí? Essa é a tarefa mais difícil de cada um no mundo. Conhecer a si mesmo. Eu sei quem eu sou? Faz essa pergunta. Ninguém precisa responder, a resposta virá de dentro de você. Conhece-te a ti mesmo, mergulha dentro das tuas sombras. Lá tem coisas muito boas, inclusive a verve da sua força. Quando você conhece a si mesmo. E nesse caminho de reconhecer aonde tem que transmutar questões muito íntimas, você irá fazê-lo. E você irá crescer cada vez mais. Vai descobrir-se por que eu escolhi essa profissão, por que eu exerço dessa maneira, por que eu escolhi essa especialização, como o meu trato com o cliente até hoje foi, como eu fiquei depois de cada resultado final dentro de um processo ou de um atendimento, como eu me sinto. Perceba-se, mas permita ser sincero consigo mesmo. Aí é a primeira questão e a mais importante. Depois disso, você só irá crescer. Depois que a gente começa nesse caminho, ele não cessa mais. Continue no seu aperfeiçoamento daquilo que lhe cabe na especialização escolhida.
mas não cesse de procurar o seu autodesenvolvimento, buscar cada vez mais das suas sombras os recursos que você traz de alma para ser mais forte, mais presente no exercício da profissão que escolher. E se de repente você perceber, nossa, estou na profissão errada, tudo bem, está tudo certo. O importante é estar na vida com propósito e dentro desse propósito agindo com leveza. E dentro do que nós das comissões de direito sistêmico trazemos é informação, uma reeducação, posto que quando saímos da academia, saímos preparados para o litígio, invariavelmente. As academias ainda dão reforço para as matérias relativas a processo, litígio, e preparam muito bem os profissionais. Eles saem jovens advogados, como se diz, com sangue nos olhos. E eu vou com força, e eu vou fazer, conforme aprendi. E é isso. Nós, no exercício profissional, acabamos fazendo conforme aprendemos. Por que não agregar essas tantas informações que os profissionais que encontram-se melhor exercendo, trazendo essa filosofia sistêmica para dentro de si? Por que não agregar isso já na academia, na formação desses jovens profissionais que virão para o mercado de trabalho? Validamos a todos, aqueles que são muito bons de processo, mas podemos trazer o pertencimento em plenitude daqueles que vêm com uma cultura mais pacífica, de promover mais acordos, de trazer as partes entre si. Validamos a todos, todos pertencem. Não existe uma distinção, advogado tradicional, advogado sistêmico. Não, somos todos advogados. O que nos compete é reconhecermos-nos internamente e trazer da nossa essência a melhor forma de nos portar no exercício da nossa profissão. Isso nos valida, isso nos dá força, isso nos dá reconhecimento do olhar trocado entre cada colega, mesmo que procuremos exercer de forma diferente. Mas, ainda assim, todos pertencentes à mesma classe. Isso nos proporciona o quê? Validação. E um acréscimo valioso para o reconhecimento mais amplo da sociedade ao olhar para nós enquanto classe. Tudo o que o cliente necessitar, ele vai encontrar. Tem profissionais que vão atender ao que ele necessita em todas as formas de atuar. E todos reconhecidos. Eu, no início, eu comecei a atuar e eu não me sentia validada. Um dia, eu cheguei a dizer, nossa, eu sou um embuste enquanto profissional. Porque eu não me via dentro dos processos. Recursos e mais recursos, eu não me reconhecia dessa maneira. Mas eu também não achava, naquela época, uma outra forma de trazer aquilo que vinha de dentro de mim. Para me sentir advogada também, tanto quanto os meus colegas. Tão forte e tão validada. O direito sistêmico me resgatou naquilo que eu estava abandonando e que faz parte da minha essência. O direito sistêmico me fez voltar, eu estava licenciada. E eu voltei me sentindo muito forte e plena. Hoje, dentro da OAB, nós temos representatividade para todos, tanto que a OAB de Santa Catarina tem mais de 100 comissões. Todos têm seu lugar, todos reconhecem a sua força, encontram-se com seus pares e dali desenvolvem coisas cada vez melhores. Esse é o objetivo da profissão, trazer a sua contribuição para uma sociedade cada vez melhor. E o direito sistêmico traz para nós, todos, que olhamos para a cultura da paz, uma validação. Hoje temos várias formas de atuar na profissão, desenvolvendo-nos a partir dessa filosofia. Isso se amplia. E aí vem minha pergunta, por que isso não está tão forte ainda na academia? Para os estudantes. Se nós, advogados que militamos, já reconhecemos os benefícios que isso traz,
por que não propiciar aos estudantes também essa escolha, enquanto se aperfeiçoando, enquanto aprendendo, enquanto se inteirando, enquanto se validando, para ser um profissional? Eu vou ler as contribuições aqui. Para a Marília chegou, Marília é presidente da Comissão de Estudos do Rio de Janeiro. Que bom contar com você aqui. Essa live precisa ficar disponível, é essencial, ela vai ficar. Eu até, né, para inclusive vocês encaminharem para quem entenderem que seria interessante apreciar. Parabéns, doutoras. Obrigada, doutora Expedito. Excelente live. Precisamos desmistificar o direito sistêmico. Alguns profissionais ainda refutam sua possibilidade. E o Daniel de Xaxim colaborou novamente. O primeiro passo é conhecer e entender entender. De fato, saímos todos da academia com foco no assumir o problema do cliente, tanto que temos a condição, inclusive, de não concordar com a posição do cliente. Parabéns aos passos que estão sendo dados pela comissão. Grata pelas contribuições, né? A gente concorda, tanto que a gente já colocou, inclusive, né? Nós temos a cartilha do direito sistêmico, né? Que está disponível, e ela justamente leva a informação e trabalha nesse movimento de desmistificar. Ela não é um passo a passo do que é feito, simplesmente ela é uma cartilha informativa. E na cartilha, no intuito, né, de definição de direito sistêmico, a gente traz a fala do Rui Barbosa, que é da oração aos moços, né, que ele foi para mim, foi na turma de 1920, na Faculdade do Direito do Largo de São Francisco. E na cartilha, né, a gente traz essas informações, a gente extraiu alguns pontos, né, onde ficam claros a noção de Rui Barbosa de pertencimento, de ordem e de equilíbrio. Ou seja, então fica o questionamento, né, o direito sistêmico ele não é algo novo, né, ele não é algo contemporâneo, ele é o que é. Ele é a essência, né? Ele é aquilo que o pertencimento aqui, como o Rui Barbosa fala, o coração não é tão frívolo, tão exterior, tão carnal quanto se cuida. Há nele é mais que um assombro fisiológico, um prodígio moral. É o órgão da fé, o órgão da esperança, o órgão do ideal. Vê por isso com os olhos da alma o que não vem os do corpo. Vê ao longe, vê em ausência, vê no invisível e até no infinito vê. Pois não sabemos que, como os antepassados, ele vive da memória, do luto e da saudade. E tudo é viver no pretérito. Não sentimos como, com os nossos conviventes, ele se alimenta na comunhão dos sentimentos e índoles, das ideias e aspirações. E tudo é viver num mundo em que estamos sempre fora deste pelo amor, pela abnegação, pelo sacrifício e pela caridade. Não será claro que, como os nossos descendentes sobreviventes, como os nossos sucessores e próximas gerações, viver ele de fé, esperança e sonho? Ora, tudo é viver pré-vivendo, é existir pré-existindo, é ver prevendo. E assim está o coração, cada ano, cada dia, cada hora, sempre alimentado em contemplar o que não vê, por ter em dote dos céus a excelência de ver, ouvir e apalpar o que os olhos não veem, os ouvidos não escutam e o tato não sente. Lindas as palavras do Rui Barbosa. Sempre presente. Esse é o direito vivo, o direito que vem da essência de cada ser, de todos, de quem é o advogado, fará a representação do seu cliente, do cliente. É um olhar para todos, para o todo, reconhecendo a força de cada um, o lugar de cada um. E é isso que nos traz leveza e tranquilidade, reconhecer o meu lugar. E dentro do meu lugar eu desenvolvo a minha postura. Da minha postura virá a forma com que eu me apresento e exerço a minha participação nesse contexto. É uma construção, não é algo que se aprende da noite para o dia, é um desenvolvimento. E o interessante é que quando nós começamos a nos preparar, a buscar formas que nos são possíveis para desenvolver o autoconhecimento, nós reconhecemos que muito daquilo já estava em nós. E nós não conseguimos expressar, como se isso pudesse ser sectarizado. Assim eu sou com a minha família, mas quando eu entro dentro do escritório, eu sou outro.
Eu visto personalidades diferentes. E aí, quando eu percebo que da minha essência vem essa melhor solução, e tudo se agrega, e tudo faz parte de mim 100% do tempo, nossa, eu me valido com uma força tão maior. Eu me reconheço e eu me valido. Não precisa ninguém de fora vir dizer para mim. Eu já sei que estou no meu melhor lugar. E dentro do contexto em que eu exerço a minha profissão, sim, ocorre essa fenomenologia que a Eunice explicou há pouco tempo. Nenhum cliente procura um advogado por acaso. Há algo dentro do que emana de cada ser que os entrelaça, que os faz ficar frente a frente. Questões que são do mundo do advogado, do seu mundo particular, que vem da sua ancestralidade, estão ali latentes, precisando de uma resolução ou já resolvidas. Aí o advogado percebe-se durante o atendimento se aquilo exacerba dentro dele. É como um fogo queimando dentro de si, pedindo, olhe para isso. Então, o advogado respeita o que o cliente traz e se trabalha em cima daquilo que ali despertou. Mas, de forma alguma, vai puxar do processo do cliente a forma da sua resolução. É aí, nesse contexto, que nós chamamos a atenção. De repente, aquele cliente certo chega na frente do advogado para despertá-lo para algo que ele ainda não conhece de si mesmo. E que maravilhoso que é isso. Todos ganham. Eu me silencio na manifestação ali com o meu cliente, mas depois que termina a consulta, eu vou lá olhar para a minha ancestralidade, para o meu ser e me trabalhar. Eu não me envolvo, eu me trabalho. E eu agrego a mim e fico cada vez melhor. E o cliente se sente respeitado, não invadido, nem ele e nem o sistema dele. O profissional não vai tentar consertar o sistema do outro, porque o olhar dele já se amplifica daquilo que foi dito. E disse, não, essa coisa aí eu trago para mim e domino, porque eu sei, eu estou olhando tudo isso e eu sei a melhor solução. Não. Ele calmamente deixa que o cliente traga e das falas do cliente, da comunicação que ele se permite, porque o cliente só vai falar até onde ele dá conta, então é o que ele permite comunicar, dali sim, o advogado pega os conteúdos e faz o melhor que ele conhece com a legislação aplicada. Olha o conforto que isso traz. O não emaranhamento promove questões de saúde do profissional. Nós não podemos ignorar o adoecimento, inclusive com depressão, de muitos colegas nossos. E por que isso começa a causar depressão? Porque traz sucessivos pesos que não são dele, para ele. Ele toma para si, ele toma a questão do cliente para si, ele toma tudo, inclusive a carga, o peso, a tristeza. Pois é. E vai acumulando, e vai acumulando. Depressão, ou outro tipo de doença que seja. Ele já não dá conta de si, do seu sistema. Porque se ele fez isso, ele está invadindo aquilo que também tem mal trabalhado, ele traz de si. Ele só sobrecarrega. Ele não faz bem para o cliente, não faz bem para si. O adoecimento, levando o abandono, inclusive, do exercício profissional, nós temos visto como uma constante. São índices muito altos. Por que não abrir-se em consciência para amplificar seu conhecimento de si e da forma com que atua? Aonde eu me implico dentro desse contexto? Está ficando leve ou está me trazendo muitos pesos? Isso me dói a cabeça? Isso me faz perceber que eu não estou sendo um bom profissional porque eu perdi uma causa? Como fica isso? É esse despertar para si que nós sempre trazemos em voga quando levamos esse conhecimento. Não é mistificação, nada disso. É ciência. A ciência do conhecimento, a ciência da informação. E a minha sinceridade em olhar para mim e me construir melhor é que importa. Isso é que interessa. É para esses profissionais que nós falamos.
aqueles que querem se abrir, sair de uma concha criada como uma proteção, porque nós fazemos isso, nós nos protegemos de alguma forma durante o exercício da profissão. Então, é abrir essa concha, permitir que essas falas entrem no meu ser como um todo e me propiciem me conhecer melhor. Todos ganham. Eu, advogado, meu cliente, toda a sociedade, todo o contexto do judiciário. Todos ganham. Obrigada, né? Que aqui o Elton está dizendo lindas palavras. Alguém identificado como Bano Witz, não sei como pronuncia. Muitos prejudicam o acordo em privilégio de pretensos honorários maiores no caso de prosseguimento do litígio. É real. É real e isso é o que a gente também percebe, né? Para quem você olha, de fato, você olha, né? Qual que é a função social do advogado? O que é que o advogado qual que é a missão, né? O que você está fazendo, né? Com que qualidade você exerce a sua profissão? Para quem você olha? Para o que pode ser lhe proporcionado ou para aquela pessoa que realmente está ali, né? E a gente, quando acontece isso, né? Eu acho que a gente tem a nossa classe ainda com uma imagem bastante denegrida, mas é o que se aprendeu, é a lealdade de cada um, é o que cada um dá conta de fazer. Você não sabe fazer diferente. É assim, né? Você coloca os seus interesses, você ainda não confia na vida como possibilidade de evolução daquilo que você entrega para ela. Então, nessa sua insegurança, você acaba procedendo dessa forma, mas não nos cabe também julgar quem faz isso. Tá tudo certo, é o que cada um dá conta de fazer. Dá conta. Porque a gente traz uma ampliação, né, desse olhar, dessa visão. Até que é bem interessante aqui, você quer falar, Suelena, que eu... Não, são falas que nós sempre trazemos, né? Cada um faz conforme aprendeu, dá exatamente aquilo que tem. Pronto, é simples, é muito simples. E quando eu falei sobre a sinceridade para o auto-olhar, envolvia também essa questão. Eu me envolvo no processo, eu estendo em função de ganhos financeiros, está dentro da sinceridade do auto-olhar. Cada um vai mergulhar dentro de si da forma com que dá conta também. Faz um pouquinho de cada vez, mas não deixe de fazer. E a gente fala, né, que a tabela de honorários, o alto trabalho que exige, né, você adotar uma postura sistêmica, né, custa tão caro, né? Eu falo que por que um processo, se você for observar, avaliar um processo que leva 20 anos, como eu tenho casos, o ganho que se tem, né, mensal em cima do valor maior que pode ter sido cobrado, será que compensa todo esse tempo, né? É um questionamento que a gente se faz. E compensa ter a sua energia, seu ser, envolvido nessa questão durante 20 anos, 10 anos que seja. Pois tudo tem uma causa e tem uma consequência. E tem um preço, né? Tem um preço. Porque é uma dor. E tem um custo, e também tem a questão da compensação sistêmica, né? A autorresponsabilidade nisso, né? Alguém vai olhar para isso e vai responder por isso, é do seu sistema, né? Isso não é uma ameaça, isso é uma realidade. É uma realidade. Né? Então, por isso que a gente tem esse empenho, né, de levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque, de fato, a compensação sistêmica, ela acontece. Então, alguém pode responder por isso e vai responder em algum momento, porque o sistema precisa de um equilíbrio. Todos os sistemas precisam. E se você causa algum dano a alguém, né, você vai responder por isso. Então, e causar um dano, às vezes, significa isso, você protelar algo por conta de seus interesses, né? Então, essa ampliação de consciência que se convida, né? É isso, com que qualidade você está advogado, né? Então, com que qualidade você exerce a sua profissão. Isso. E olha que bonito. Eu perceber se a sua essência está sendo manifesta
durante o exercício da profissão. Com que verdade a sua essência está inserida no teu contexto de atuação profissional? É. E nesse momento, né, em que nós estamos aí nesse universo tão desafiador da pandemia, fica o convite, né, para essa autorreflexão, né? O que é de verdade, como você é de verdade, né? Daqui a pouco você se descobre tendo um viés muito mais terapêutico e vá trabalhar com a terapia, porque a visão sistêmica, o direito sistêmico não é terapia, não, é muito pelo contrário, você ir para o seu lugar de operador, né? Com muito mais qualidade e conhecimento da pessoa, né? Do que o outro, das relações, né? Acho que a gente está precisando reaprender a se relacionar, né? A comunicação não violenta tá aí. Tem E a minha tanta essência coisa. Hum. não é terapêutica, mas não impede o advogado que conhece muito bem, domina determinadas terapias, possa